Pronto, agora. Chegamos à quarta semana, Escola Bíblica, chegamos à quarta semana, quinta-feira, 2º de abril, ou 2 de abril de 2026. Vamos aqui, irmãos, a um comentário antes de entrarmos na lição. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é o quê? É o nosso crescimento da sua, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Todo crescimento é o quê? E leva, qual sua altura hoje? Foi um processo, não foi para atingir essa altura? Não é? 1,79 m a minha altura. Houve um processo até chegar a essa altura, né? Do conhecimento bíblico é a mesma coisa. Há um processo até alcançarmos um nível de conhecimento. Entendeu agora? Não se atinge o conhecimento de um dia para o outro. É um processo. Entendeu? Por isso eu quero dar essa introdução logo, antes de iniciarmos a nossa lição de hoje. O crescimento é um processo. Ninguém nasce grande, né? Começamos com um zigoto, aí vai todo aquele processo até chegar a uma determinada altura, mas é um processo. No conhecimento, no entendimento da palavra de Deus também é assim. Entendeu? E quando somos confrontados com um novo conhecimento, a mente fica bugada. Entendeu? Quando você já tem um certo conhecimento antigamente, né? Não é isso? Tudo novo, porque a mente ela vai sendo renovada. Então, em um dos estudos, citei o exemplo de quem? De Freud. Como Freud, ao longo de suas descobertas científicas, foi abandonando o quê? Entendeu? Freud, como foi a trajetória de Freud aqui? A evolução das técnicas de Sigmund Freud. Primeira fase, hipnose, influência direta de Jean-Martin Charcot, em Paris. No início da carreira de Freud, ele foi fazer um estágio em Paris, em um manicômio, entendeu? Com esse aqui, ó, o médico Charcot. Quando Freud volta da sua experiência, ele dá o primeiro início da psicanálise, que nesta época ainda não era psicanálise, era chamada a técnica do senhor Freud. Era só uma técnica. Uma técnica de quê? De cura de traumas emocionais através da palavra. A palavra cura. A palavra tem poder de liberar emoções presas e curar. Por quê? Aproximadamente 90% das doenças são psicológicas, que se manifestam no corpo. É assim que funciona. Então, aqui foi a primeira fase da psicanálise. Era o que? Hipnose. Freud hipnotizava a pessoa e, através da hipnose, a pessoa falava do trauma lá da infância e era curada. Só que quando a pessoa saía da hipnose, o que acontecia? A doença voltava de novo.
Aí Freud, opa, tem alguma coisa errada. A hipnose não está funcionando 100%. Ele passou quantos anos nessa técnica? De 6 a 7 anos. Olha o processo. Não é uma mágica. Aí o que é que aconteceu? Quem era Freud? Um médico, um cientista da mente. Aí o que é que acontece? Segunda fase, a neocatase, abreação, influência de Joseph Breuer. Caso clínico Ana O. Chegar em casa, busque na internet. Ana O. É o primeiro caso clínico. Essa técnica passou 3 anos. E como era essa técnica da abreação? A pessoa em estado de hipnose se lembrava do trauma que passou lá atrás, revivia todo aquele trauma, chorava, a pessoa ficava toda arrasada, toda quebrada, mas curava. Só que a psicanálise foi avançando. Quantos anos já temos aqui? 3, quase 10 anos. Agora, a terceira fase da psicanálise, a técnica da insistência. E Freud fez o que com essa técnica? Abandonou ela. Como era a técnica da insistência? Ele colocava a mão na testa do paciente e dizia: lembre-se, tem que lembrar, você consegue se lembrar. Vá, você consegue lembrar do episódio, do que aconteceu, vá. Só que essa técnica era uma apelação, uma insistência muito grande. Aí Freud diz: não dá certo esse método. Isso é cansativo para mim, é cansativo para o cliente, isso não dá certo. Mas ele continuou estudando, ele não parou. Aí o que acontece? Quantos anos aqui? Cerca de 2 anos. Olha o tempo. E aqui agora, a associação livre. Aqui as cortinas se abriram. E o que é a associação livre? Freud atendendo uma mulher, usando esta técnica da insistência, e a mulher: Freud, eu quero falar o que vem na minha mente, deixa eu falar, Freud. Ele calou-se, ela calou-se e começou a falar. Aí foi o que? A técnica essa aqui é a técnica da associação livre, que até hoje é usada na psicanálise. O que é associação livre? Você não vai pensar. Tudo que vem na sua cabeça você fala. Entendeu? É assim que a cura vem. Só que é um processo, né? Que é um processo. Aí aqui, consolidação, cerca de 3 anos, para que essa técnica fosse considerada dali para frente a técnica da cura pela palavra. Aí ela falava e ela não. Ele estuda tudo. Porque vai faz. É assim, já que quer fazer a olha aí, o melhor aí. A partir dele, um bocado de. Ó, toda semana, todo mês, acho que a gente chega lá em casa. Pega no livro, no mercado, paga no livro, para morar aqui. Aí aqui, ó, e a sublimação. O que é sublimar? É transformar uma energia, um desejo que não pode ser realizado, transformar em algo bom para a sociedade. Entendeu? Porque existem desejos que estão dentro de nós que não podem ser realizados. Por quê? Porque somos seres humanos. E como seres humanos,
para vivermos em sociedade, é necessário cumprir o quê? As regras e as normas da sociedade. E tem desejos dentro de nós que a sociedade não vai apoiar. E se nós formos praticar esses desejos, o mundo se torna pior do que já é. Entendeu? Então, para que esses desejos não sejam realizados, através da psicanálise, a pessoa aprende a sublimar, a transformar aquele desejo, por exemplo, em uma atividade, em um exercício, em uma profissão, e assim vai. Porque existem desejos que são muito fortes dentro de nós. Muito bem. Entendeu? E esses desejos, eles aparecem aonde? Eles não podem ser realizados na realidade, porque não está de acordo com a sociedade. Existem vários meios pelos quais esses desejos são realizados. E um deles é o sonho. Entendeu? Através do sonho. O que é um sonho? O sonho não todos, mas a maioria deles, é uma realização de um desejo que não pode ser concretizado na realidade. Entendeu? Aí a nossa mente entra no sonho e realiza de forma disfarçada. Entendeu? Então, no sonho, cadeira não é cadeira, casa não é casa, carro não é carro, caneta não é caneta. Entendeu? Você sonha com outra pessoa, não é aquela pessoa. Pode ser uma parte sua mesma, só que é tudo disfarçado. E por que disfarçado? Porque tem coisas que são muito fortes. E nós não estamos preparados ainda para isso. É um processo. Aí por isso que vem disfarçado o sonho. Entendeu? Então aqui, ó, isso é interessante, né? É interessante. Você sonhou com um avião caído. Aquele avião representa alguma coisa dentro de você. Ou seja, o sonho fala de você. Isso aí tem que ir para. Tem que saber, tem que acabar muita coisa, né? O que acontece? É claro, tem sonho que é revelação de Deus. Claro que tem. Né? Claro que tem sonho que é Deus mostrando, é Deus revelando, mas a maioria, se não a maioria do sonho, é a sua mente falando com você. Porque não sonha? Vamos lá. Vamos agora ao resumo geral do tempo de transição. O que é uma transição? É igual a uma virada de ano. De dezembro 31 para o dia 1. É uma passagem. Então a transição é técnica, hipnose. Olha aí o tempo. De 1885 a 1892. Qual o tempo aproximado? De 6 a 7 anos. Catarse,
de 1892 a 1895, há 3 anos. Insistência, 1895 a 1897. Quantos anos? 2 anos. Associação Livre, 1897 a 1900. 3 anos. Aí vem a sublimação. Associação Livre, sublimação é o que é usado hoje na psicologia. Mas foi um processo. Quer dizer, Freud chegou a esse conhecimento do dia para a noite? Não. Quanto tempo foi? Olha aqui. Freud não mudou de técnica para outra de forma. Foi de aproximadamente. Como é que eu escuto um estudo hoje e já quero entender? Tem como? Não tem como não. É impossível. Aí quando a mente não entende, o que é que ela faz? Rejeita. Entendeu? A mente, porque a mente rejeita. Aí já vai um outro assunto, um outro estudo, para outra hora, outro tempo. Eu acho que sim. Não vai pegar comigo. Então, vê só. Não é uma mágica, não. Há um tempo. Não é isso? Para desenvolver, para tomar leite, o desmame. Tem um tempo certo. A pessoa escuta um estudo, escuta uma mensagem, já quer entender naquele dia, naquela hora. Como, irmão? Se você passar um ano escutando coisas erradas. Isso é de pessoa para pessoa. E, na verdade, tem pessoa que tem mais humildade. Isso, por quê? Porque a resistência. Existe uma resistência dentro da pessoa. Porque para aceitar não é fácil. É fácil você aceitar, rapaz. Eu passei 10 anos na igreja e aprendi errado isso aqui. Foi. Aprendi errado. E a Bíblia prova isso? A Bíblia prova. Mas por que nunca me ensinaram? Porque não sabiam ou quiseram me prender no engano por algum motivo. Essa é a realidade. Já aprendeu errado. Eu passei 8 anos. De 2004 a 2012, pregando mentira sem saber. Foi. 8 anos ali, eu dava escola bíblica, eu pregava, eu dava estudo bíblico. Jesus ia voltar, o diabo, a porta é estreita, o caminho apertado, tem que negar-se a si mesmo, tem que negar-se o mundo. Deixa que prega. Eu pregava isso. Você é uma pessoa aceita, por mais que seja, ela não aceita, ainda sai contaminando. Ainda contamina os outros, porque se a pessoa, eu não aceito, mas eu fico para mim. Agora, não aceita e contamina os outros que querem aceitar. Isso é o perigo, é esse. Entendeu? Fica assim, né? Você vai ensinar e não quer aceitar. Aí já fica a caixa de conversa com você. Eu não vou nada. Eu não aceito. Eu tenho que perguntar para quem está dando. Aí eu falei. Mas se você está perguntando, ele vai pegar uma palavra para me falar. A pessoa é tão incrédula, a religião torna as pessoas tão incrédulas que
quando a verdade vem, elas não conseguem enxergar. E quanto mais elas resistem, mais cega fica. Porque aí ambienta o processo de aprendizagem, entendeu? Eu não sei, eu não falo É. Vou aprender. Se eu abrir a minha mente dessa vez, eu não posso nada. Positivo. Ó, um processo de 10 a 15 anos, pessoal. Como é que a pessoa vai aprender em um mês? É difícil. A senhora trabalhar com para casar. Grande coisa você foi a mentalidade dessa. Porque assim. Eu só vi. Qual foi a primeira coisa que pegou? Mas eu falei. O problema é escutar, não? Do jeito que elas querem. Aí tem algo que é da forma. E ainda fala para os outros, não faz o errado. Esse negócio não é real. Sem necessidade nenhuma. Pastor, eu digo com toda a sinceridade. Sabe uma coisa que acaba com essa igreja? Sabe o que é? A fofoca. Uma das coisas que acaba que traz essa igreja aqui é a fofoca. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Aí quer colocar na cabeça de outra pessoa que está querendo acreditar, para não acreditar também. Aí se a pessoa for Maria, vai com as outras, o que acontece? É influenciado por essas pessoas. Isso é um perigo muito grande. Entendeu? A gente não deve ir por cabeça de ninguém. Está escrito na Bíblia? Tá, então pronto. Agora, uma coisa é estar escrito e explicar da forma que está escrito. É diferente. Não adianta. Para evitar. Mas a pessoa te deu uma questão. Achava que ia ser feliz. Eu não sei se era a revelação da palavra dele. Como se eu estivesse inventando. Eu acho que ele tem está falando, ele está consultando. Não cada um. Porque se ele ficasse aí na frente, ele desse um estudo e ele não explicasse, beleza, é da cabeça dele, tem que pegar a gente inteira. Mas como ele fala, ele vai na Bíblia, mostra qual é a dúvida que faz. E quando pergunta, eu não respondo na Bíblia. Então, é como eu digo, na hora, vai em casa, vai devagar. Só que o difícil de pregar a verdade é que não tem como pregar a verdade sem catucar mentira. Tem não. Tem como pregar não beba, sem atingir. Tem como pregar contra os drogados, a droga, sem atingir o drogado? Tem. Não tem não. Tem como pregar contra o roubo, sem atingir quem rouba? Tem não, irmão.
Lembro. Não é necessário. Às vezes, a coisa que você faz, através do louvor da oração. Mas Jesus propõe fazer. Quando encontrar os Foi. aí, assim, eu não confio na minha mente. Porque, na verdade, a igreja não caso meu marido deve ser ali. Era para dormir para comer, tá? Deixou, mas não foi só orar. Só orar e orar. Eu já vi, né? Vê como Deus. Ou Deus está fazer, ou ele está mostrando, é como eu disse, é que às vezes a gente está ali pregando e a palavra vem na hora. Não é uma coisa planejada, elaborada. As pessoas aqui, tem gente aqui pensando que eu estou planejando, que eu estou elaborando, que eu estou escolhendo o que é que eu vou falar dentro da igreja para atingir o meu sim, mas não é isso não. Eu estava pregando daqui, de repente eu falei o quê? Sobre a Bíblia aqui. Da campanha que eu vim para cá no primeiro culto. E ele estava pregando isso. Entendeu? E o que é que ela disse aqui? Ela estava aqui na frente. Ela disse o quê? Eu vejo uma Bíblia aberta na tua cabeça. E a palavra descendo. Quanto tempo se passou de lá para cá? Quase 5 anos. Aí vem agora a pregação, a palavra, como está vindo. Quase 5 anos. Mas já fazer 2021, 2021. 5 anos. 2021. Cheguei no 2000. Foi em maio, aproximadamente em maio. Aí, pessoal, o que acontece? Quer dizer, a pessoa tem que abrir a Bíblia e dizer, é verdade. Tão simples. Assim é com o conhecimento da palavra de Deus. Não existe mágica. É processo. O conhecimento da palavra de Deus é um processo. Não é uma mágica que a gente abre a Bíblia, lê e já entende. Não é assim não. O que vimos no último estudo? No último estudo, iniciamos com um breve resumo do estudo anterior sobre a Igreja Católica, como ela determinou a Trindade como 3 pessoas divididas. Isso aqui nós vimos no concílio. Aqui é o concílio. Aqui está no catecismo da Igreja Católica. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Essa crença vem de onde? A católica, que ela já pegou de outras religiões. É uma cópia. Entendeu? O Deus da Bíblia é único e indivisível. Como vimos desde o primeiro estudo dessa lição, que aconteceu quando? Sábado, 14 de março. O Deus da Bíblia é único e indivisível. Olha aqui o texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é quanto? É 3 pessoas, 1 e 3 pessoas. Não, irmão.
Isaías 55:4, Deus é o quê? 45:5, Deus é indivisível. Eu sou o Senhor. E não há outro Deus fora de mim. Não há Deus, irmão. Também não é o único. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, teu Redentor, o Senhor dos. Eu sou o quê? O primeiro e fora de mim. Como é que vai dividir Deus em três? Deus é um só, dividido em três pessoas distintas. Não, irmão, é heresia. Infelizmente. Aqui está Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de Tiago 2:19, tu crês que há um só Deus, fazes bem. A doutrina da Trindade, olha aí. Martinho Lutero e a Reforma Protestante, quando 31 de outubro de 1517. O que foi a Reforma Protestante? Martinho Lutero, olha aqui, a Igreja Evangélica, a Reforma Protestante foi o quê? Martinho Lutero estava na Igreja Católica, mas ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia, ele buscava a palavra. E através da palavra ele descobriu. Deus mostrou a ele que alguns ensinos da Igreja Católica estavam errados. Primeiro ensino, o Papa, como substituto de Cristo, a autoridade suprema da Igreja, ele está errado. A autoridade suprema da Igreja é Cristo. O cabeça da Igreja é Cristo, não é o Papa, não. Olha aí, olha a guerra. Entendeu? Assim como os evangélicos fazem alguns pastores de Deus na igreja. Ou não é assim? Ou não tem pastores que são idolatrados aí dentro? Tem até a capa dele, a foto agora na Bíblia. Olha que situação. Ou seja, o que se chama isso, irmão? Lavagem cerebral. O que se chama isso? Hipnose. Ou seja, a maioria dos evangélicos estão hipnotizados. Isso é sério, irmãos. Lembra o estudo aqui que eu falei sobre Gálatas? A igreja lá em Gálatas, que Paulo disse assim: Ó Gálatas, ó insensatos, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Quem fascinou vocês para que vocês não obedeçam à verdade do Evangelho? Ou seja, quem enfeitiçou vocês? Os crentes estão enfeitiçados. Mas ele faz a oração. E ele fala mais certo do que 100%. Ele não fala da Bíblia, que é o contrário de falar. Ele fala para ser com ele. Está ali, ó. Mas tem dentro dele uma inquietação. Por que é que o pastor ou o pregador prega uma coisa e quando eu for ler na Bíblia tem outra? Essa pessoa começa a desconfiar. Entendeu? Aí tem coisa errada aí.
E Espírito queima onde? Me diga, em nome de Jesus. Ah, rapaz. Mentira, isso não existe não. Aí, qual era a gota d'água? Qual foi a gota d'água para Martim Lutero? Uma coisa chamada indulgência. Só que, antes de Martim Lutero, outros já tinham se levantado, entendeu? Anunciando, inconformados com as heresias pregadas pela igreja. Só que não tiveram a coragem que ele teve. O que é que ele fez? Ele foi, a gota d'água foi o quê? Uma coisa chamada indulgência. E a pregação era, as pessoas faziam a fila, a indulgência era um documento onde o perdão era concedido. A pessoa, por exemplo, irmão Josué morreu hoje. A irmã Rosângela é católica. Lá na Idade Média, lá em 1500 e um pouquinho. Aí, de acordo com a doutrina, Josué, ele foi para o purgatório para passar por um processo de purificação. Aí a irmã Rosângela ia lá na fila, onde tinha um monte de gente, colocava uma moeda, um valor numa caixinha, e o padre dizia, assim que a moedinha cair lá no fundo da caixinha, a alminha de Josué vai para o céu. Indulgência era isso. A lavagem cerebral era tão grande que as pessoas acreditavam. E hoje mudou. Hoje tem que pagar para ser salvo também. Eu sei que eu sei. Nada. Só que mudou alguma coisa, é um disfarce. Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que fazer a obra. Você tem que ser fiel à igreja. Você tem que amar o próximo. Você tem que dar a face direita. Se alguém bater, tem que dar a outra. Se quiser ir para o céu. Você tem que ser fiel até a morte. É a mesma coisa, irmão. Só que disfarçado. Entendeu, irmão? E a Bíblia dizendo, porque pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. Vem de quem? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Não! O povo de Deus não somos salvos pelas obras. Pelo contrário, somos salvos para fazer a obra. Só misericórdia. Então Martim Lutero fez o quê? Aqui, nessa data aqui, 1517, ele foi na praça, ele foi numa igreja católica e apregou lá 95 heresias que a igreja estava pregando. Só eu tenho coragem de fazer isso. 95 heresias. 95 pregações, crenças, heresias, ensinos errados. Entendeu? É a mesma coisa. Só que quando o que é que ele fez? Ele não queria, nem Martim Lutero, nem os outros reformadores antes dele, nenhum queria abrir uma igreja própria, não.
Foi? Tem o filme dele. Coloca no YouTube, filme de Martinho Lutero. Tem o filme dele. Aí depois você coloca os reformadores protestantes. Aí vai ter um bocado de coisa para escutar, para ler, filme para assistir. Entendeu? Eles não queriam sair da igreja. Eles queriam o quê? Fazer uma reforma dentro da igreja. Porque estava errado. A igreja não estava de acordo com a palavra de Deus. E hoje mudou. Como a igreja evangélica abraçou essa doutrina pagã católica, a da Trindade. Olha aqui, não me fuga. O catolicismo. E o que é o evangelho? Uma continuação. Somente isso. Tire as estátuas das católicas para me ensinar igual ao evangélico. Tire. Só por isso, irmão. É a mesma Trindade em lugares diferentes. E segue mais coisas que é a... E aqui vamos aprofundar um pouco mais o assunto da reforma protestante, que foi quem deu continuidade à doutrina da Trindade. E para um entendimento melhor da história da igreja. Olha aqui. Aqui está um dossiê completo de como foi todo esse processo. Está tudo aqui, ó. Está aqui. Depois você vai lá no meu canal no YouTube. Vai estar o estudo. Você lê aqui com calma. Dá uma pausa, vai lendo. Olha aqui a reforma protestante. Com Martinho Lutero, foi o início. Rompimento com a Igreja Católica. Qual era a defesa de Martinho Lutero? A justificação pela fé, a salvação pela fé. O que é que a igreja pregava na época? Salvação pelas obras, paga preço. E hoje mudou, foi? E vem também. É a mesma coisa. Aqui, autoridade acima da Bíblia, acima da tradição. Resultado, nasce o protestantismo. Primeira grande divisão, século XVI, ano 1517, com Martinho Lutero. Para Martinho Lutero, a Bíblia estava acima da igreja, ou seja, a igreja ensinava uma coisa e a Bíblia dizia outra. Isso mudou em nossos dias? Não. Entendeu? Não. Ou seja, uma época em que a igreja era considerada acima da palavra de Deus. Hoje mudou, foi? De jeito nenhum. Não todas, mas boa parte das igrejas, a palavra está lá embaixo e a regra da igreja está lá em cima. O que vale mais é a palavra do pastor ou a Bíblia? Mas em muitos lugares aí, onde é que vai? O pastor diz, não vá para tal igreja. Eles não vão. Não vão para a praia. Eles não vão. Não façam isso. Eles não fazem. Não foi de calça, viu? Praia, não pode. Não, irmão. E as pessoas presas. Luteranismo, a igreja, luterana, a igreja reforma, tudo isso aqui, ó. Aí, ó, século XX, neopentecostalismo. Aí é onde o bicho pegou também, ó. Um novo modelo de igreja, a teologia da prosperidade, guerra espiritual, forte influência midiática da mídia, igrejas independentes, grandes ministérios modernos.
Conclusão final: todas as igrejas evangélicas modernas estão incluídas dentro desse processo histórico. Elas não surgiram de uma vez, mas sim de quê? Por divisões, reformas e movimentos. O protestantismo é como uma árvore. Lutero foi a raiz. E as igrejas são o quê? De onde surgiram as igrejas evangélicas atuais? Isso é alguma conversa de carochinha? Por que ele diz que a católica, olha aqui, ó, Martinho Lutero aqui embaixo, entendeu? Aqui, toda a história, Martinho Lutero embaixo aqui, aí vem outra, aqui, tudo aqui, ó. Divisão, até chegar aqui, ó. Aqui, isso aqui tudo, né? Aqui, ó, Reforma Protestante, aqueles aqui, ó. Martinho Lutero, tudo aqui. Muitos não tiveram a coragem de Martinho Lutero. Muitos aqui, todos aqui, ó. Zwinglio, João Calvino, John Cliff, John Hus. Pode ver esse filme aqui, tudinho aqui, ó. Tá tudinho aqui. Coloque no YouTube, filme dos reformadores protestantes. Vai lá, relação lá. Aí você vai ver a história como é que é. A Igreja Católica é o quê? Como mãe das igrejas da atualidade. Por quê? Porque a igreja evangélica saiu daqui, ó. Antes disso, não tinha igreja evangélica. Entendeu? Não existia igreja evangélica como hoje. A pergunta que fica é: a igreja da atualidade é a mesma igreja da Bíblia? O modelo de igreja da atualidade é o mesmo modelo da igreja da Bíblia? Você lê a Bíblia, você vê as mesmas práticas que tem nas igrejas hoje, em suas maiorias fora? Tem? Não tem. Não tem coisa errada. A resposta está onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Quer saber se o que prega está de acordo com a Bíblia? Leia de Romanos a Hebreus. Eu venho batendo aqui nessa tecla quanto forte tem que usar. Aí eu pergunto, quem leu essas cartas aqui? Toda vez que eu falo, eu desejo a coragem. Entendeu? Começa a ler Romanos. Um problema, eu vou passar 1 hora por dia só lendo um pouquinho de Romanos até terminar. Faça a propósito. Eu comecei. É porque quer ver e entender. Aí, lê, só faça ler. A minha mãe só faça ler, somente leia. Comece a ler Romanos. Comece a ler Romanos. Não precisa querer entender no tempo. No tempo. Tudo é um tempo determinado. Mas Deus tem muita facilidade. Muita facilidade. Aí comece a ler, para você ver a diferença. Aí como era a igreja lá no princípio? Comece a ler Atos. Como era que os irmãos viviam dentro da igreja? Tinha problema? Tinha. Toda a igreja tem problema. Porque são seres humanos. Romanos. De Romanos a Hebreus. Por que de Romanos a Hebreus? Porque é onde está a doutrina da igreja. Isso, para eu saber como é que eu devo viver uma vida cristã.
segundo a palavra de Deus, está aqui. De Romanos a Hebreus. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João, não é Apocalipse, não é Pedro, não é Tiago, não. De Romanos a Hebreus, está aqui. Não, Fernando, não. Eu falei que A gente tem medo. Quem que não tem medo de Apocalipse? Eu imaginava assim, eu não trabalho uma vez. Dentro da área. Uma vez eu falei, a pula sem cabeça. Eu pensava, porque eu estava pegando a duas vezes uma vez. Para passar, né? 2016 para 2017. E eu estou mas foi tipo assim, eu sonhava e eu ficava as coisas erradas para fazer. Aí, eu tô lá. Léo, primeiro de calcinha de short de blusa aí. A cada vez pegar isso. Olha aqui, esta é a base doutrinária para a igreja. Deus não autorizou nenhuma igreja a criar sua doutrina. Entendeu, irmão? Olha aqui, ó. Esta é a base doutrinária para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Mas eu vou ler só até o 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, a base, o alicerce, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O qual é quem? Olha aí que coisa. Há quase 12 anos atrás, Deus usa Paulo para dizer assim. Olha o que Paulo está dizendo. Eu recebi uma graça, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu recebi um favor. Ele diz assim, eu não sou merecedor do entendimento, da revelação, do conhecimento que Deus me deu. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Deus me deu pela graça dele. Entendeu? O favor de Deus me alcançou, abriu a minha mente, abriu meus olhos, me revelou, me deu a revelação, o entendimento, não pelo meu merecimento, segundo a graça de Deus, que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, sábio construtor, por que sábio? Porque muitos são tolos. E por que tolos? Porque tem muitos aí fora, como igreja, mas quem determina são eles. Entendeu, irmãos? Quem determina, aleluia. Com certeza, ser humano. Em muitos lugares aí fora, tem igrejas que não são regidas, guiadas, controladas, administradas, segundo a palavra. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. É colocar a palavra de Deus em segundo plano. Muito sério. Porque ninguém pode dizer, eu não sou besta, eu não estou doido. Deus me deu um entendimento, eu vou pegar esse
em que vou esconder ele, cadê? Como sábio arquiteto, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, a base, a doutrina, o ensino, e outro edifica sobre ele. Por que ele disse isso? Ele ia morrer. Ele não ia durar para sempre. Quando Paulo morre, quando Timóteo morre, quando aquela equipe que andava com Paulo, que estava com Paulo, que pregava o mesmo evangelho de Paulo, quando aquela equipe morreu, o que é que aconteceu? Abafaram a verdade. Aí Deus levantou homens para restaurar, para iniciar uma nova reforma. A igreja evangélica da atualidade, aleluia, está passando por uma reforma doutrinária, onde muitos filhos de Deus estão sendo alcançados pela verdade de Deus e sendo libertos do engano. O leque foi abrindo mais, foi se aprofundando mais. É porque não perceberam, né? Mas eu nunca preguei aqui sobre diabo preguejar. Eu nunca preguei sobre perder salvação preguejar. Eu nunca preguei sobre arrebatamento preguejar. Eu nunca preguei sobre volta de Jesus. Já preguei sobre o anticristo. Entendeu, irmão? Mas sério, pessoas a qualquer pessoa que ele aí ninguém quer. É ficar ali apoiadozinho. Eu estou no engano, mas tá bom. O medo de ser impactado com a verdade. Línguas estranhas, revelações, labarachúria, preeminência. Eu tenho igreja. E o povo diz que ao versículo começa a maioria falar de mistério. Mas não é não, eu não estou entendendo. Agora eu estou abrindo, passando para você. Aí vem aquele momento, beleza, mas a pessoa lê um versículo e diz o que quer, e não é assim. Tem um texto, eu acho que é Lucas 20, 32, que diz assim: e o segundo, aí tem pessoas que vai ler e diz, e o segundo, diz, e o segundo, parece que é Lucas 20, 32, eu acho que é. Eu não sei se eu vou achar agora, mas eu acho que é esse. Aí diz, e o segundo. 24. 32, 32, 30, é mais ou menos assim. Aí diz, e o segundo. Aí a pessoa vai ler e diz, e o segundo. Já mudou o texto. Aí diz o que quer, fala o que quer. Só que o texto não está dizendo isso. 31 é. Eu acho que é, 31, 30, 32, um desses aí. Ou é Lucas 20, ou é 20, 30, isso. E aí? E o segundo. Está vendo? E o segundo, a criatura vai falar no púlpito, aí Lucas 20, 32 ou 30. Em um segundo. Aí começa. Em um segundo Deus faz, em um segundo Ele receba, em um segundo Ele muda, em um segundo é glória. Aí começa. Não aprendeu o que com isso?
Aí agora. Não vai entender. E um segundo, passou para trás. Uma vez passou para agora. É assim, a pregação. Quando a pessoa que está pregando está falando, quando a pessoa vai beber água, aí você pega e dá glória, né? Você não pode. O pastor está falando lá na maior. Você está embaixo gritando glória. Falta de educação. É outra coisa, é Deus usando alguém aqui. A igreja se cala. Quem está pregando dá uma pausa. Entendeu? É porque, sabe por quê? Porque não está sendo usado por Deus. Aí tem que baixar. Isso é reverência. Olha o que o está passando. E dizer que, um exemplo, tipo eu estou recebendo. Baixa o som e deixa Deus falar com uma pessoa. Aí depois volta ao culto. Fazer aula, espera a hora da palavra para ser errado. Porque se não vai ter que fazer na hora da palavra é o mais importante. Não agora o que ele está dizendo aqui? Porque ninguém. O que é ninguém? Ninguém. Nem apóstolo, nem doutor, nem seminarista, nem pastor, nem diácono, ninguém está autorizado a tirar a doutrina principal e colocar dele. Mas fizeram isso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, qual é quem? Ou seja, o Cristo ressuscitado é diferente. É diferente. Pastor que está dando Paulo, ele veio depois. Paulo veio depois. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a quem? E a este. Olha aí. O que é que Paulo está dizendo? Coríntios, quando eu fui até vocês para pregar, eu não fui pregar Jesus de Nazaré, não. Eu não fui pregar sobre Bartimeu, não. Eu não fui pregar sobre o que Jesus ia fazer, não. Eu não fui pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, não. Eu fui pregar o Cristo ressuscitado, que ele fez. Eu fui pregar que ele salvou. Eu fui pregar que ele ressuscitou no terceiro dia. Eu fui pregar que vocês estão salvos pela graça. Aleluia. Não, ainda não. Olha aí. A resposta está, onde encontrar a doutrina sobre o Cristo ressuscitado. A resposta está nas cartas de Romanos a Hebreus. De Romanos a Hebreus está o que a igreja deve pregar e viver. Quem prega? Prega sobre isso. Com pregação. Em Hebreus e Romanos. Agora, Salmo 23. Agora, Êxodo 14, o Senhor pelejará por Isaías. Por quê, irmão? Porque de Romanos a Hebreu é onde se descobre a verdade. A verdade e como você deve viver uma vida cristã que agrada a Deus, de Romanos a Hebreu.
Essas cartas aqui, ó, de Romanos e Hebreus, vai te ensinar a viver uma vida cristã dependente de Deus. Você só aprende a viver uma vida pela fé se ler essas cartas. Se não ler, vai aprender a fazer jejum, fazer campanha, pagar preço, subir no monte. Subir muito, peguei fome, peguei uma gatinha. Para Jesus fazer, eu morrendo. A igreja da atualidade, observação, não todas as igrejas estão fora de harmonia com a Bíblia. Entendeu? Não são todas. A maioria das igrejas estão vivendo uma vida cristã na contramão da palavra de Deus. A igreja pura do Evangelho da graça de Deus foi o quê? Por doutrinas e regras, legalismo, teologia da prosperidade, tradições humanas, rituais religiosos, desvios, regras, heresias. Olha aqui a igreja como está aqui. Muitas coisas são verdades e um punhado são mentiras. Demônio, diabo, inferno, nada disso. A luta é aqui, ó, dentro da mente. Não existe luta fora de nós. Amém? Mas no dia que você descobrir, no dia que você entender o que é a mente e como ela funciona, você vai entender. Diabo não existe, demônio não existe, inferno não existe. É tudo criação do homem. Para fazer medo. Não faz história, eu já não sei. Pode ela comigo, não. Ela não sabe. Tem pessoas que não estão preparadas ainda. Existe sim, para quem acredita. Tu acredita, tua mente vai delizar. Existe uma coisa chamada mente subconsciente ou inconsciente. Ela se manifesta. Quando eu trouxer, eu não sei se Deus vai permitir, Deus é quem sabe, não faz nada aqui dentro. Se Deus permitir, quando eu trouxer um estudo sobre psicanálise, aí você vai entender. Assim, uma pessoa vai dizer, se você vê uma pessoa assim, você vai dizer o quê? Espera aí, vem. Como eu mostrar aquela mulher que tinha histeria, a pessoa? Ana O. Vê sobre Ana O. Isso aqui, irmã Rafa. Se as pessoas veem uma cena dessa, vai dizer o quê?
vê uma cena dessa, vai dizer que é. Não, vai dizer que a mulher. Se a pessoa vê uma pessoa assim, vai dizer que é o quê? Que está possuída por demônio. Ou não é? Só que isso aqui não é demônio. É doença mental. Uma doença chamada delírio. Essa mulher aqui, chamada Anaó, não andava, não enxergava, o braço estava dormente, uma parte não movimentava. Aí, a gente acha e pensa, olha aqui o caso dela aqui. Isso aqui faz parte de outro estudo aqui. Só aqui. Olha um negócio desse, a gente marca para demorar de fazer. Parece correr. Então, continuando aqui o nosso estudo, quando nós paramos, olha aqui. A igreja está como? Essa corrente aqui, acorrentada, a mente das pessoas. Entendeu? A mente, o entendimento está acorrentado, está preso. A pessoa não sabe, mas está acorrentada. Como? Acorrentada. Se ajudar, conversa com a pessoa. Faz uma oração e pronto. Começa a estudar isso aí, tem mais história, e você vai entender os caminhos. E concluímos. Foi isso. Mas tu vê como é perigosa. Porque Deus quer. É amém. Misericórdia. Eu vejo, gente. Olha, Aprende no tempo, né? Deus vai vendo a mente. Vamos aqui para concluir aqui, ó. E concluímos o último estudo mostrando como era feito todo o sistema sacrificial para tirar o pecado do povo de Deus. Que era Israel, conforme diz em Levítico 6, aquele sistema sacrificial acontecia uma vez por ano no tabernáculo, depois no templo e durou até o ano 70 depois de Cristo, como vimos na carta aos Hebreus. Carta que foi escrita antes do ano 70. Então, todo aquele sacrifício que acontecia lá no passado apontava para o sacrifício de Jesus. Amém? Aqui, ó, as 4 pontas do altar do holocausto era derramado o sangue do altar, está vendo aqui? Esse altar aqui. Matava o animal, o sacerdote pegava sangue, derramava nas 4 pontas do altar. Essas 4 pontas do altar aqui representam os 4 pontos cardeais da terra: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, olha aqui, o sangue. O sangue desse animal representava o quê? O sangue de Jesus. Entendeu? O sacrifício de Jesus. Levítico aqui, ó. E o sacerdote porá o sangue da oferta pelo pecado sobre as pontas do altar do holocausto, com o seu dedo. Levítico 4:25, Êxodo 29:12.
Então tomarás do sangue do novilho e o porás aonde? Sobre as pontas do altar com o teu dedo. Olha aqui. Agora aqui, o que é que acontece aqui agora? Vai falar. Aquele animal representava quem? Jesus. As 4 pontas do altar representavam o quê? Os 4 cantos da terra. O que isso quer dizer? O sangue de Jesus foi derramado por todos os eleitos que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Onde houver um eleito de Deus, um escolhido de Deus, o sacrifício de Jesus alcançou ele e o salvou. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, fez o quê? Para quê? O pecado fez o quê? Foi aniquilado. Entendeu, irmão? Isso quer dizer aqui, vamos analisar a palavra aniquilar em Hebreus 9, 26. Texto original, no texto original do Novo Testamento, Hebreus, ou seja, a palavra traduzida como aniquilar não é literalmente destruir totalmente, como às vezes se pensa. A palavra grega usada é atétesis, raiz etimológica. A palavra atétesis vem de onde? Atétio. E é formada por a, que é igual negação, não, e titene, igual a colocar, estabelecer. Significado literal. Portanto, atétesis significa o quê? Anular, invalidar, tornar sem efeito, cancelar uma lei, ordem ou sentido original em Hebreus 9, 26. Diz o quê? Quando o texto diz que Jesus veio para aniquilar o pecado, o sentido original é o quê? Tornar o pecado sem cancelar retirar o seu poder legal sobre. A pergunta é: quem pode dizer que tu tem pecado? Entenda, isso é muito forte, irmãos. Se não existe pecado, e os erros que cometemos, como fica? Porque eu não tenho pecado, eu sou perfeito? Never. Não. Entendeu? Errar não significa dizer que tem pecado. E os erros que cometemos, como fica? Não nos afasta de Deus? Sim, me afasta de Deus, mas não afasta Deus de mim. Oh, glória! Oh, aleluia! Os meus erros me afastam de Deus, mas Deus não se afasta de mim nunca. Romanos capítulo 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, irmãos. Aleluia! A gente é quem se afasta dele. Por que se afasta dele? Pelo que aprendemos errado. A mente acusa. Tu errou, tu não merece, tu é pó, tu é cinza, tu é fraco, tu é fraca.
E a Bíblia dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que deve ser pregado. Porque assim, as pessoas julgam mais, agora eles focam mais no pecado do que ter a atitude carnal. Esse caso aqui também, a gente se foca mais no pecado para a gente. Não foca, mas Deus está nele. A gente se preocupa, os crentes, Deus se preocupa mais com o pecado, né? E quer com a gente. E a gente também, a gente mesmo, que peca, a gente errou, a gente se preocupa mais com o pecado que quer que a gente. Os nossos erros não nos afastam de Deus? Sim. Afasta eu de Deus, mas não Deus de mim. Entendeu? Ele está comigo. Eu posso estar lá no pó, mas ele está comigo. Eu posso estar com a cara cheia de droga, mas ele está comigo. Eu sou filho dele. E quem já acompanha de jeito nenhum. Todo trouxa, né? Eu posso estar onde eu estiver, mas Deus está comigo. Agora, a minha mente, pelo que eu aprendi, vai me dizer: Deus te abandonou. Aí que está ruim pior. Aí a pessoa vem para a igreja e escuta, te conserta. Quebra todo. Eu estou assim, quando começa a entrar uma coisa diferente, aí a gente começa a lembrar o que a gente está Aí você vai ficar na hora. Não vai, uma coisa não fica com as coisas. É normal. Até que isso venha, como se diz, tirar a prova dos 9, cair na real, é um processo. Não faz, os nossos erros não nos faz perder a salvação? Não, de jeito nenhum. Eu pago a consequência aqui, mas a salvação não. Então, não pensa que as coisas vai. Quando for aquele grande dia, eu já pensei, sabe o que é, rapaz? Puxar uma gaveta que vai ser tão grande. Olha o que diz aqui agora. Na tela. Eu fiz, já pensei. Eu vou É o que dizem, né? Naquele grande dia vai aparecer um telão e vai passar tudo que E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, que ele dá costa a boca. Vou pregar isso. É comer. Quem é que tem paz quando não teoricamente uma coisa dessa? Ainda não tem uma saia lá embaixo. Entendeu? Aqui, podemos viver na prática do erro por não existir pecado? Não. Errar é uma coisa. Ou seja, eu vou viver na libertinagem, na rebeldia, no mundanismo, só porque eu estou salvo? Entendeu? Eu estou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Faça, mas arque com a consequência. Entendeu? Seja homem e mulher para assumir e colher os frutos. Entendeu? Não é porque eu estou salvo, Deus não me viu como pecador, agora eu vou fazer o que eu quiser, vou dar voou. É a morte. Apesar de que não existe pecado, mas erro do nosso erro, das nossas atitudes. Entendeu?
Vai pensar. Aqui, ó. Não ter pecado não quer dizer que somos o quê? Vamos errar. Vamos falhar. Mas não há erro, não há falha. Primeiro, quem nos afaste de Deus e quem nos tira a salvação. Não existe. Agora, eu vou colher por cada erro que eu fizer. Entendeu? Olha aqui, Romanos 6:2. Que diremos, pois? Permaneceremos aonde? Para que a graça, de modo, isso é uma sentença, de modo nenhum, de jeito nenhum. Isso não é forte? De modo nenhum, mas de jeito nenhum. Porque eu estou salvo, eu vou viver na rebeldia de jeito nenhum. Entendeu? Porque eu estou salvo, eu vou para os bares de jeito nenhum. Porque eu estou salvo, eu vou para o carnaval de jeito nenhum. É diferente do que dizer eu estou salvo, agora eu posso fazer tudo. Aí a pessoa maldosa, a pessoa religiosa, a mente religiosa maldosa, agora dizer, não, agora eu posso fazer tudo, o pastor disse. Mas e uma vez que ele pessoa maldosa. Querendo bagunçar, aí chama-se o quê? Estrupo. Entendeu? Eu mesmo quando eu falar, mas se você fazer isso aqui, eu sei que eu é porque assim, vamos dizer um negócio. O negócio não é por fazer, mas tipo assim, concordância, se diferença, vamos assim. Mas só que o que eu estou tentando dizer é que eu nunca deixei de fazer a cidade porque às vezes é por conta que eu faço esse tema também, não sei. antigamente, eu já vi gente que eu já vi, conversou comigo, tipo assim, sabe? A igreja que tanto e quando orando, pedindo perdão, porque foi algo que achou que ia chegar na igreja, Deus ia revelar e ainda com caldeira nessa casa. como é que diz? Jesus deixou esse dado para mim. É para mim. Desfrutar. Sim, bora. Não dá para adorar. Não. Agora a pessoa maldosa, porque a pessoa fala assim, a pessoa veste uma capa de santa, mas não tem nada de santo. Ou santo, só misericórdia. Aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se dominasse. Entendeu? Aí sim. Quer saber o que é pecado e o que não é pecado? Faça isso aqui. Antes de julgar as pessoas por certas práticas delas,
Você precisa saber o que é e o que não é, segundo o que está escrito nas cartas de Romanos a Hebreus. Tem que saber o que é pecado, o que não é pecado. Certo que eu sei, mas eu dei uma folheada e como você deve estar, como você deve falar. Não é uma coisa, agora eu sou liberal. Não é assim não. E para concluir essa introdução, vejamos o que diz em Apocalipse 5:9. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. 1 Coríntios 6:20, porque foste comprados por bom preço. Coríntios 7:23, foste comprados por bom. Atos 18:10, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer. Olha aqui a sentença. Pois tenho muito povo nesta. Paulo estava pregando em Corinto, Atos 18, e algumas pessoas ali não estavam acreditando. Paulo ficou chateado, revoltado, e disse: não prego mais aqui. Aí Jesus disse: eita, pode voltar. O meu não estava mais aqui mais. O meu não estava aqui mais não. Eu, por mim, eu estava aqui nessa igreja, mas nem morto, irmão. Eu? Não queria nem saber. Se dependesse da minha pessoa estar aqui nessa igreja, meu Deus do céu. Nunca, jamais. É por esses que Deus me deixa aqui. Entendeu? Deus deu a ordem para o então, foi a palavra que estava aqui, na doutrina que estava aqui, não estava aqui não. Quando eu fez na visita, Jesus levou ele estava aqui. Foi, ele estava aqui. E Deus usou esse criado dizendo que Deus usou ele aqui para fazer as mãos de Deus falou, parece. Eu falo, quero levantar aqui para falar, que era para falar o que eu viesse. E você está aprendendo essas coisas para isso. E reconhecer Deus e admirar. Quando não quer, Deus tira, coloca no lugar. E Deus falou claramente para ela: eu te botei aqui para tu derrubar os irmãos. Por qualquer certo, Deus tira. Independente de quem for, de quem querendo ou não querendo, Deus que manda é ele, ele fica. Então não é o que eu diga, não é o que porque Deus falou enquanto você Deus. Então você aqui e eu fiquei aqui, não é eu. Quem botou essa camisa já casou, já não quer a sua vida. Uma costelinha para tudo. Então Paulo ficou arretado e disse: eu não vou pegar aqui mais. Perdi meu tempo com vocês. Aí Jesus disse: Senhor Paulo, eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito nessa cidade. Agora, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui agora. E é o que alguns ensinam.
eram tudo isso aqui, olha. Ladrão, prostituto, adúltero, gay, lésbica, que tinha caso com homem, caso com mulher, com homem, homem caso com homem, idólatras, olha quem era aí, avarento, bêbados, ladrões. Já os maldizentes. Olha como era eles. Tá, então. É aqui, ó. Mas era de Jesus. Mas era. Já existia. A guisada é de longe. Homem que tem casa com homem. Alguém que não precisa Aí aqui, ó, vê só. Atos 18, 10. Esse povo estava tudo assim, ó. Na carne viva. Mas era de Jesus. É liberto. Ó, eram tudo assim esse povo, né? Assim. Mas pertencia a ele. Significado profundo de 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido. Mostra o quê? O passado dele. Mas haver sido o quê? Purificado. Aonde? Santificados. Que quer dizer o quê? Separados para Deus. Estavam aqui, ó. Na carnalidade, mas já estavam separados para Deus. Assim era nós. Já estávamos lá no mundo, na carnalidade, na prostituição, mas já estávamos separados para servir a Deus. Aí quando chegou o tempo certo, Deus nos converteu. Entendeu, irmão? Estávamos lá no mundanismo, mas pertencíamos a Ele. Nunca deixamos de ser de Deus. Já nascemos sendo dele. Quando eu vivia no povo de Aí ele falava, não. Olha aqui, ó. Justificados, declarados justos. Observação. Não eram convertidos. Não eram. Não estavam na igreja. Não seguiam, mas eram eleitos. E como eleitos foram alcançados. Olha aqui a sentença. Tenho muito povo nesta cidade. Aí, esse é o versículo aqui, ó, de... Não embaixo. Tenho muito povo nessa cidade. Estão lá. Entendeu? E não dão nada, mas são. Pertence a ele. Cada um tem seu tempo. Muitos estão dentro da igreja assim, ó. Mas vai chegar o tempo de abrir os olhos. Não tem, irmão. Pode estar. Entendeu? Tem muito. Depois você vai explicar esse negócio do pode, viu? Vamos ao segundo ponto da lição na próxima semana. Não sei, passa tão rápido. É novidade. É novidade. A gente está no controle de tudo. E outra coisa também, passa mais rápido. Tanto fica curioso, querendo ler. Aí, são 9:10. Vamos ao segundo ponto da lição. A distinção e unidade das pessoas da cultura. A introdução. Tem quanta coisa a gente aprende? Pega no segundo ponto. Você não chegar em casa para ele. Não é, não sei. É,
Aí, as pessoas não. Rafael estava mais interessado. Estava mais interessado Foi a operação da minha Deus. E quando precisava morrer, eu